a gente viu aí nesse episódio, o governo fez uma série, né, de investidas para tentar retirar as joias aí dessa apreensão. Eu queria saber como que isso foi tratado internamente. Vocês conversaram sobre essa pressão do governo? Existia por dentro aí da Receita uma estratégia, ou como é que era falado e conversado isso para, ó, não adianta a pressão, a gente vai continuar mantendo a nossa posição enquanto a coisa não for legalizada, digamos assim. Como é que foi aí dentro essa questão? Olha, a época dessa parte dos fatos, eu era o delegado aqui do aeroporto, e tem a superintendência de São Paulo que responde pela região fiscal, né? Então, você tem um superintendente e você tem um superintendente adjunto de aduana. Então, assim, o tempo todo a gente estava conversando sobre a situação o tempo todo. Não vou citar nomes por respeito às pessoas, mas, enfim, algumas coisas já saíram aí, mas eu prefiro não expor as pessoas que não se sentem à vontade. Mas se conversou o tempo todo e a nossa questão é muito clara e muito técnica, né? Então, assim, se existe as condições técnicas que estão estabelecidas na legislação para algum pleito, qualquer pleito, ser atendido, ele o será. Se não existe, não será, porque a legislação é feita justamente para você ter uma ordem de prosseguimento, para você não ter uma discricionariedade, e no mesma situação alguém pode, outro não pode. Então, assim, a nossa questão é muito técnica. É óbvio que algumas situações de solicitações que fogem um pouco ao cotidiano não são agradáveis, mas você tendo um corpo técnico, o corpo da Receita, em geral, é muito técnico, a situação é mais tranquila, porque você tem a consciência de que as pessoas vão agir de forma igual. Então, você não se sente sozinho numa situação de desconfortável, vamos colocar assim. Você não se Falando sentiu em desconfortável em conforto, nenhum momento? Não houve... É interessante que você está falando de se sentir tranquilo em tomar essa decisão. Não se sentiu Não, pressionado em nenhum momento, ô eu, Mário? di- eu disse que você não se sente sozinho em uma Sozinho. situação desconfortável. Sim. Óbvio que eu me senti em uma situação desconfortável, mas não me senti sozinho numa situação desconfortável. Mas se sentiu agora falando pressionado? em. Se sentiu pressionado em algum momento? Houve alguma pressão de cima para isso? Assim, se sentiu pressionado ou não? Olha, existem fatos que estão postos na imprensa, existe uma investigação, então, assim, eu tenho que tomar cuidado com as palavras para não ser leviano, mas o que eu posso dizer é que houve uma situação de fatos que não são comuns, não são usuais. Eu queria aproveitar só o espaço para a gente delimitar algumas coisas. Em relação ao processo de fiscalização em si, ele existe um sigilo fiscal, ainda que as imagens, por motivos que não me competem, tenham se tornado públicas, existe um sigilo fiscal ao qual os passageiros têm direito e qualquer passageiro. Isso se refere a qualquer caso. Em relação à situação após a incorporação da joia, a joia passa a ser um patrimônio da União, enfim, sob guarda do Ministério da Fazenda, da Receita. Então, nesse caso, a gente está falando de um bem sob a responsabilidade já do Estado. Então, não há que se falar em sigilo fiscal em relação a esse bem, em relação ao posterior, ao atendimento, que tem que também, por motivos alheios à minha pessoa, está público, mas quanto a isso, não. Mas em relação à fiscalização, eu posso conversar sobre regras, mas sobre o caso concreto, eu não posso falar em respeito ao sigilo que os passageiros têm direito.